Olá, turma! Estamos de volta com mais uma aula de metodologia científica e hoje vamos falar sobre os trabalhos e normas acadêmicas. Vamos iniciar nossa aula de hoje com essa reflexão que eu gostaria que todos vocês lessem junto comigo essa reflexão e depois me dissessem algo a respeito dela lá no fórum, tá bom? E lá no chat também. Qualquer que seja a coisa que queiramos dizer, há apenas uma palavra para exprimi-la, um verbo para animá-la e um adjetivo para qualificá-la. O que vocês nos dizem sobre essa frase? A nossa aula de hoje vai iniciar falando sobre a ABNT. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela é uma associação privada, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1940 e tem por objetivo a normalização técnica do Brasil. Por ser uma entidade privada, a adequação de trabalhos acadêmicos e científicos, quanto às normas propostas por ela, é facultativa. Ou seja, isso significa que nem toda instituição ela é obrigada a decidir se vai adotar a ABNT ou não. Mas se vai adotar, ela deve seguir à risca todas as normas que a ABNT orienta. A ABNT é quem dita as regras que devem ser seguidas na maioria dos trabalhos acadêmicos das universidades públicas do Brasil. Então é com base nesse número, nesse percentual, que a gente vai seguir a ABNT também nessa aula de metodologia científica. A ABNT ela define configurações como fonte, como tipo de letra, como a margem, espaçamento, layout, o tipo de subtítulo e título, a paginação, as citações bibliográficas, entre outras questões, na construção de um trabalho acadêmico. Então, é importante que a gente siga a ABNT. Também, além da ABNT, existem duas resoluções que elas também se dispõem sobre a orientação na produção de trabalhos acadêmicos, sobretudo na regulamentação de pesquisas com seres humanos, que ela é a Resolução 466 de 2012 e a Resolução 510 de 2016. Já na Resolução 466 de 2012, ela vai dispor sobre as diretrizes e as normas regulamentadoras de pesquisa que envolvem seres humanos. Ou seja, mesmo que a gente utilize a ABNT como normalizadora da produção dos nossos trabalhos acadêmicos, nós também temos que nos atentar para essas duas resoluções, porque quando essas pesquisas elas se tratam de pesquisas com seres humanos, elas sempre precisam, a gente precisa estar sempre atento ao que diz a Resolução 466 e a Resolução 510. A 466 ela vai dispor sobre diretrizes e normas que vai regulamentar a pesquisa com seres humanos. A ABNT vai normatizar, vai dizer quais são as regras para construir esse trabalho ou essa pesquisa. E a Resolução 510, de 7 de abril de 2016, ela vai dispor sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais. Ou seja, todo tipo de pesquisa que ela envolve o campo da educação, o campo do direito, o campo da medicina, com pessoas ou com seres humanos, ou também o campo social, ela vai ser normatizada pela Resolução 510, que ela vai falar sobre cujos procedimentos metodológicos ele envolve a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou informações identificáveis ou que possa acarretar riscos maiores ou riscos que já são existentes na vida cotidiana das pessoas. Por isso é importante que a gente fique atento a essas resoluções, porque toda pesquisa ela pode trazer coisas boas, resultados bons, como também ela pode trazer riscos. Então, por isso a gente precisa estar sempre atento a essas resoluções. Algumas das questões que são tratadas nessas duas resoluções, tanto a 466 como a 510, é essa, que sempre que formos fazer pesquisa com seres humanos, a gente tenha o cuidado de ver a questão do consentimento livre, esclarecido, se aqueles participantes, se aqueles seres humanos que estão participando da pesquisa, eles estão consentindo, Há um documento que deve ser formalizado dizendo que eles estão permitindo ou consentindo esse tipo de pesquisa, esclarecendo também o tipo de pesquisa para eles. A assistência ao participante da pesquisa, se você
o pesquisador, você tem que ter todo o cuidado de tudo que você vai fazer na sua pesquisa, envolvendo esse participante, é você que tem que ser o responsável da assistência, naquele momento da pesquisa. Quais os benefícios que essa pesquisa vai trazer, você precisa deixar claro. A confidencialidade também da pesquisa. Sempre que há uma pesquisa com seres humanos, a sua pesquisa deve dizer, sempre deixar que há uma confiabilidade na sua pesquisa. E também que há uma confidencialidade. Qualquer dado que o participante ele vá passar para você, já que aquela pesquisa ela também vai ser tratada de modo generalizada, mas isso significa dizer que os resultados da pesquisa devem ser generalizados. Mas o índice de confidencialidade daquele participante, você deve deixar bem claro que tipo de confidencialidade será feita. O consentimento livre, esclarecido, como eu já coloquei, informações de acesso ao público. Sua pesquisa deve trazer também essa informação, tem que ter essa preocupação. O nível de dano que a pesquisa pode trazer, material e também dano imaterial. Muitas vezes nós fazemos pesquisa com pessoas que fazem parte de uma determinada cultura ou de um determinado lugar que eles têm um patrimônio imaterial, ou às vezes até um patrimônio material. Você tem que ter todo o cuidado se a sua pesquisa ela vai trazer danos de uma certa forma ou de outra. A sua pesquisa também, você tem que ter a preocupação de se essa pesquisa ela traz uma discriminação ou ela produz discriminação. A gente sabe que hoje existe uma constituinte que protege, que protege qualquer indivíduo, qualquer ser humano disso. Trazer o esclarecimento, a questão da estigmatização, se aquela pesquisa ela vai combater certos estigmas que às vezes já existem, ou se ela vai realmente reproduzir mais esses estigmas. Trazer as etapas preliminares de uma pesquisa, é sempre bom deixar claro. Por isso também se exige que para uma pesquisa haja um projeto de pesquisa tudo detalhado, porque esse projeto é que vai dizer cada etapa da sua pesquisa como vai ser, os participantes da pesquisa, se vai ser uma pesquisa de opinião pública ou não, se é uma pesquisa encoberta, se é uma pesquisa em ciências humanas e sociais, que vai envolver seres humanos. Trazer também o nível de pesquisa, tanto o nível da pesquisa como também o nível do pesquisador. Não, em momento nenhum a sua pesquisa pode trazer ou reproduzir qualquer tipo de preconceito. A privacidade, o processo de consentimento e de assentimento. O protocolo de pesquisa, toda pesquisa ela deve sair de um departamento, de uma origem ou de um ponto. Ela tem um ponto de partida, e esse ponto de partida ele deve ser sempre protocolado. O registro do consentimento ou do assentimento. A pesquisa também deve produzir ao final sempre um relatório, que esse relatório, ele, ainda que não seja um trabalho acadêmico, mas ele deve consistir num relatório final. Ressarcimento, se for o caso, risco da pesquisa e vulnerabilidade. Então todas essas questões aqui que eu falei para vocês, eu pontuei, elas são tratadas na 466 e na 510. Eu acho que é o foco dessas duas resoluções, que além das normas acadêmicas, que a ABNT vai orientar e tal, você também tenha um nível de preocupação com o ser humano, ou com quem vai participar daquela pesquisa. Eu acredito que o pessoal que trabalha lá com a medicina veterinária, eles também têm as resoluções que vão orientar o tipo de trabalho de pesquisa com animal. Então há uma ética na pesquisa que eles devem seguir. Nesse caso aqui, as resoluções 466 e 510, elas já vão se preocupar com a questão humana, quando o nível de pesquisa é com o ser humano. Também existe outras orientações que essas aqui elas são mais adequadas para o campo da medicina. Pesquisas que são mais voltadas para a área da medicina, desenvolvida por enfermeiros, por médicos, também por médicos veterinários e todos os profissionais da área da medicina. Que são as normas de Vancouver, ou Vancouver. Algumas pessoas no Brasil a gente chama mesmo Vancouver, mas em outros lugares normas de Vancouver.
Em 1978, um pequeno grupo de editores de diários médicos se reuniu informalmente em Vancouver, na Colômbia Britânica. Na ocasião, o referido grupo publicou suas experiências para manuscritos e formatos de referência para a Biblioteca Nacional de Medicamentos. Ou seja, o primeiro manuscrito ele tinha o objetivo apenas de criar normas para uma farmácia, para uma Biblioteca Nacional de Medicamentos. Mas esse manuscrito ele se tornou tão importante que o grupo ele resolveu expandir com a elaboração e a publicação dessas normas, conhecida como no estilo de Vancouver, pelo Comitê Internacional de Editores de revistas médicas, né, da área da medicina. Então essas normas elas passaram a valer não só para a biblioteca, né, como referência à Biblioteca Nacional de Medicamentos, mas também elas passaram a expandir, né, e a contemplar os trabalhos acadêmicos na área, sobretudo na área da medicina, mas também para outras áreas. As normas de Vancouver seguem orientações internacional do Comitê de Medicina, com a finalidade de facilitar a normalização da produção técnica científica produzida por toda a comunidade acadêmica, especialmente na área da saúde. Então, geralmente, essas normas elas são mais utilizadas pelo pessoal do campo da saúde, da área da saúde, ou da área da medicina. Eu disponibilizei aqui um link, que vocês podem estar acessando esse link, onde vocês podem estar vendo detalhadamente essas normas. Nessa aula nós não vamos estar vendo detalhadamente as normas de Vancouver. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa, passo a passo, vocês podem estar vendo lá, disponibilizando nesse site. Então eu já disponibilizei aqui para que vocês possam ter acesso. Qualquer dúvida e qualquer outra coisa a gente pode estar discutindo lá no fórum ou lá no chat também. Agora que a gente já falou sobre a ABNT, né? Conheceu o que é a ABNT, a gente conheceu já viu aqui o que são as resoluções 566 e as resoluções 510, e também falando sobre as normas de Vancouver, o que são essas normas. Claro que a gente não detalhou, porque a gente vai estar utilizando nessa disciplina de metodologia científica mesmo a ABNT, como eu me referi no início da aula. A gente vai tratar mais especificamente da ABNT, porque são elas que são as normas da ABNT que nós mais utilizamos nas universidades públicas brasileiras. Então, o que nós vamos fazer? Nesse momento agora nós vamos falar sobre normas acadêmicas e normas linguísticas. A primeira noção que nós temos que ter quando vamos falar de trabalho acadêmico, de um projeto de pesquisa, de um resumo expandido, de um artigo científico, de um relatório de pesquisa e tantos outros trabalhos acadêmicos que a gente vê, que a gente primeiro precisa, antes de conhecer essas normas, a gente precisa diferenciar o que é norma acadêmica e o que é norma linguística. O desafio do trabalho acadêmico e é o que justamente a ABNT ela mais se torna um desafio, porque a ABNT ela é a norma. Ela é uma norma que ela vai dizer como construir aquele trabalho acadêmico. Mas a ABNT também ela tem a preocupação de ensinar as normas técnicas, mas ela também tem a preocupação de chamar atenção para as normas linguísticas. Porque não só é a escrita, é também o que você escreve. Produzir um trabalho acadêmico conhecer as normas acadêmicas e também conhecer as normas linguísticas. Ou seja, um trabalho acadêmico consiste em duas coisas: saber escrever, né, e também saber o que escrever. A redação acadêmica ela apresenta problemas peculiares, dada a sua natureza formal, linguagem necessariamente precisa e absoluto rigor técnico, linguístico, morfossintático e semântico. É sempre importante a gente lembrar que primeiro a gente escreve. O importante primeiro é a redação. A gente produz a redação. Depois nós vamos adequá-lo às normas. Mas para a gente poder produzir uma redação, nós precisamos também ter o domínio da gramática. Escrever o trabalho acadêmico é preciso respeitar não só
aquilo que a BNT vai orientar, mas também, não só a BNT, as normas de Vancouver, a resolução 566 e 510, mas também a gente tem a preocupação de entender o que se escreve. Que o que se escreve tem que ser baseado na norma culta, que é na nossa gramática normativa. Então, nós precisamos entender que a norma culta ela exige uma linguagem necessariamente precisa, como eu estou colocando, e absoluto rigor técnico. E o que é esse rigor técnico? É o rigor acadêmico, é o rigor linguístico, respeitar as regras da morfossintática e a semântica. O trabalho acadêmico é o texto resultado de algum dos diversos processos ligados à produção e transmissão de conhecimento científico, executados no âmbito das universidades e faculdades. Também no âmbito das unidades de pesquisa e extensão, formalmente reconhecida para o exercício dessas atividades. Esse é o conceito que nós temos de trabalho acadêmico. Trabalho acadêmico como sempre resultado de um processo de pesquisa, ou também de extensão. Qual é a finalidade de um trabalho acadêmico? Todo trabalho acadêmico ele tem a finalidade de apresentar, de demonstrar, de difundir, de recuperar ou contestar o conhecimento produzido ou acumulado ou transmitido. Ou seja, sempre que nós produzimos um trabalho acadêmico, ele tem uma finalidade. A finalidade dele não é apenas adquirir uma nota no final da disciplina ou no final de um período. O trabalho acadêmico ele sempre tem a finalidade de resultar de uma pesquisa que ela tem que ela possa apresentar algo novo ou algo que já existe, demonstrar algo que se torna importante ou que precisa ser discutido, difundir um determinado conhecimento, recuperar algo que também está se perdendo, ou um tipo de conhecimento que pouco se discute, ou contestar também. O trabalho acadêmico ele tem essa finalidade, né? Nós podemos estar contestando um conhecimento que já foi produzido. Muitos pesquisadores hoje buscam desenvolver trabalhos acadêmicos com essa função de contestar alguma coisa que a ciência diz ali que é exata, e pronto. Então, o trabalho acadêmico, muitas vezes, ele busca fazer esse contestamento, né, de um conhecimento que já está produzido ou transmitido. Tem uma pequena frase que diz assim, publique ou pereça. Por que nós utilizamos essa frase? Nós utilizamos essa frase porque não adianta você escrever só por escrever. O trabalho acadêmico não tem uma função de ser produzido e engavetado. Ele tem a função de justamente apresentar, levar o conhecimento além. Não ficar ali dentro de uma gaveta, mas sair dos muros da universidade para que ele não possa perecer. Ou você publica ou você vai perecer. Ou esse conhecimento vai simplesmente não servir. E isso não pode ser considerado como pesquisa. Aquilo que não é difundido, ele também não serve para ser pesquisa. Vamos ver aqui os principais tipos de trabalhos acadêmicos. Aqueles mais utilizados, inclusive, 2 desses trabalhos de pesquisas que eu vou citar serão trabalhos que vocês farão aqui nesse curso, nessa especialização em gestão pública. Um deles é o artigo científico, muito conhecido, o projeto de pesquisa, que nessa disciplina a gente vai estar construindo o projeto de pesquisa, a monografia, muito utilizada nas graduações, como TCC, que trabalha de conclusão de curso, e a tese. Temos ainda a dissertação. A dissertação, a tese geralmente é no doutorado e a dissertação que é no mestrado. Todos são trabalhos acadêmicos. E tem outros tipos de trabalhos acadêmicos, o resumo expandido, o resumo crítico, a resenha e uma série de outros trabalhos que são cobrados. Mas aqui nesse momento eu me refiro a esses principais. Regras a serem observadas na redação acadêmica. Eu vou falar de algumas regras aqui, claro que a gente não vai ter como nessa aula falar de todas elas. Mas eu vou falar de algumas regras principais que devem ser observadas na redação acadêmica. Não necessariamente no trabalho.
mas na hora de você escrever, de você produzir um trabalho acadêmico. Uma dessas regras é você ser claro, preciso. Todo trabalho acadêmico ele busca clareza. Houve uma época, eu não sei se alguém já leu, algum de vocês aí já leu Machado de Assis, que, claro, é um dos grandes autores e clássicos da nossa literatura, mas há algum tempo atrás as pessoas tinham noção de que escrever na academia era escrever um Machado de Assis, uma linguagem bastante eloquente e tal. E às vezes você tinha para você conseguir compreender muito do que diz Machado de Assis, você tinha que estar com o dicionário do lado, né? Hoje não. Hoje a academia ela entende que escrever bem é você escrever de maneira clara, né? Ser claro. Com a correria do mundo moderno e tudo, as pessoas cada vez mais andam tendo menos tempo para fazer leituras. Então, se é para ler, que a gente leia algo que só precisa ler uma vez e você entender. Então, eu defendo sempre que o trabalho acadêmico ele deve ser claro, em primeiro lugar. Preciso, dizer o que é necessário, ser direto, objetivo e conciso, utilizando frases curtas e evitando ordem inversas desnecessárias. Esse é o primeiro passo. Construir períodos com o máximo 2 ou 3 linhas, bem como parágrafos com 5 linhas cheias, no mínimo, e no máximo 8. Eu acho que 8 já está bem exagerado. Eu acho que o mínimo está bom, 5 linhas. Um parágrafo com 5 linhas ele é o suficiente para a gente ler e não se tornar uma leitura cansativa. Desprezar as longas descrições e relatar o fato no menor número possível de palavras. Vamos tentar diminuir o número de palavras na hora de escrever? Às vezes, quando a gente vai falar, a gente fala, se torna cansativo. Imagine quando você vai escrever para alguém ler, né? Outra coisa é ter a simplicidade como condição essencial do texto, o que não implica necessariamente a repetição de formas e frases desgastadas, ou uso exagerado de voz passiva. Como, por exemplo, será iniciado, será realizado, serão feito isso aqui, será... Assim, esse tipo de frase, ele deixa um pouco de pobreza vocabular, que a gente chama de pobreza vocabular no seu texto. Parece que tudo é os outros que estão fazendo, né? Você não está fazendo nada. Então, é sempre bom você ter um cuidado nisso. Com palavras conhecidas de todos, é possível escrever de maneira original e criativa e produzir frases elegantes, variadas, fluentes e bem alinhavadas. Ou seja, eu não preciso estar indo lá para o dicionário buscar uma palavra que às vezes eu preciso e ter que estar explicando 2 vezes o que significa aquela palavra, ou fazer com que o leitor vá ao dicionário buscar o significado daquela palavra. Muitas vezes com palavras conhecidas de todos nós, que são palavras simples, a gente consegue também fazer um texto elegante, né? Um texto simples e gostoso de ler. Adotar como norma a ordem direta, por ser aquela que conduz mais facilmente o leitor à essência do texto. Outra coisa importante, a gente ser bem direto. Se você tem algo para dizer, ou uma frase para dizer, vá direto ao ponto. Não dê rodeios. Dispensar detalhes irrelevantes e ir direto ao que interessa, sem rodeios, como eu já disse. Os rodeios, eles sempre são considerados como um enche-linguiça. Não começar períodos ou parágrafos seguidos com a mesma palavra, nem usar repetidamente a mesma estrutura de frase. Nesse sentido, aí lá no outro parágrafo de novo, aí neste sentido, aí depois neste sentido. E aí você vai usando sempre a mesma palavra, o mesmo início de frase, o mesmo início de período ou parágrafo com a mesma palavra. É sempre bom ter o cuidado de mudar a estrutura da frase, até porque nem todo parágrafo ele diz a mesma coisa. E nem deve dizer a mesma coisa que vem no anterior. Banir do texto os modismos e os lugares comuns. Dispensar os preciosismos ou expressões que pretendam substituir termos comuns e palavras e formas empoladas ou rebuscadas que tentem transmitir ao leitor mera ideia de erudição. Isso aqui que eu estou falando, eu volto novamente para o que há poucas horas eu falei. Tentar banir do texto lugares que são muito comuns, modismos que são muito comuns e que a gente acha que está enriquecendo o nosso texto. Por exemplo, Rio de Janeiro é a capital do Cristo Redentor. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro, que o Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro. Então, assim,
tem coisas que não vão enriquecer seu texto, né? Então, utilizar frases, assim, lugares que são muito comuns. Quando a gente fala lugar comum, coisas que todo mundo conhece. Então, vamos tentar evitar, né? Perder de vista o universo vocabulário do leitor adotando a regra prática. Nunca escrever o que você não diria. Se você não falaria isso em público, se não é uma coisa sua, que não parece muito com você, tente não escrever, né? Usar termos coloquiais ou gírias com extrema parcimônia e apenas em casos muito especiais. Houve uma época em que na língua portuguesa gírias ou termos coloquiais eram proibidos. Hoje já se permite. É permissível que se possa usar gírias ou termos coloquiais num determinado texto acadêmico. Mas há uma regra para isso. Você só usa isso em casos especiais. Digamos, por exemplo, que eu esteja fazendo uma pesquisa sobre uma determinada população que vive no Rio de Janeiro, em uma determinada favela, em que a gíria ela faz parte do cotidiano, do dia a dia deles. Então, na minha pesquisa, em alguns momentos eu vou ter que reproduzir falas desses sujeitos. E esses sujeitos, eles falam em gíria, porque hoje a gíria é considerada uma forma de linguagem, né? Ela não pode mais ser tratada de maneira discriminada. Dentro da norma, claro que dentro de determinadas regras da norma culta. Então, nesse momento, em alguns casos especiais, você pode usar esses termos coloquiais ou gírias. Às vezes nós estamos fazendo uma pesquisa com pessoas do campo. Essas pessoas do campo, ela tem um termo coloquial, elas falam como pessoas que vivem no campo. E às vezes nós temos que respeitar esse tipo de fala. Então, nesse momento, é permissível que a gente possa utilizar isso, mas com extrema parcimônia. Nunca colocando esse tipo de termo, tanto coloquial como as gírias, como o foco do seu trabalho, como a linguagem principal. Porque a linguagem principal é sempre a linguagem que respeita a nossa gramática normativa. Então, em alguns casos, ou algumas citações e tal, você pode estar utilizando. Ser rigoroso na escolha das palavras do texto, desconfiando dos sinônimos perfeitos ou de termos que sirvam para todas as ocasiões. Em geral, há uma palavra para definir uma situação. Todo parágrafo, por exemplo, ele tem uma palavra-chave. Que aquela palavra-chave é o que define todo o corpo daquele parágrafo, ou às vezes até de um texto. É sempre importante você trabalhar com isso. Grifar a palavra-chave que explica tudo naquele parágrafo ou naquela frase. Então é importante a gente sempre desconfiar da questão dos sinônimos. Porque às vezes quando a gente coloca aquela palavra como uma palavra-chave e ela tem sinônimos diversos, ou ela pode significar muitas coisas, isso também pode levar a uma interpretação altamente distorcida do que você está querendo falar. É importante se atentar para isso. Encadear o assunto de maneira suave e harmoniosa. Um bom texto é sempre aquele que ele traz um encadeamento de ideias. Você começa apresentando seu texto, depois você vai desenvolver seu texto, desenvolvendo parágrafo por parágrafo, e depois você conclui ele na maior suavidade e harmonidade. É sempre importante e necessário que um parágrafo ele sempre traga alguma coisa do outro. Eu estou escrevendo sobre um determinado assunto, sobre formação de professores, aí falando sobre formação de professores, e aí quando penso que não, eu estou falando de alunos, né? Estou falando de comportamento de alunos, sobre indisciplina escolar. E cadê a formação de professores, que eu estava falando lá em cima? E aí eu começo a misturar as coisas, as petecas e tal. Então é sempre importante a gente se preocupar com o encadeamento do assunto dentro do seu texto. Ele deve caminhar de maneira suave e harmoniosa. Evitar a criação de um texto no qual os parágrafos se sucedem uns aos outros como compartimento estanque, sem nenhuma fluência entre si. É o que mais acontece quando a gente pega um trabalho de um acadêmico. Quando a gente vai corrigir o trabalho do acadêmico, aí está lá, um monte de parágrafos. Muitas vezes eles pegam aquele texto, ele copia da internet, e aí ele não tem a preocupação, às vezes, de não copiar o texto na íntegra, ele copia partes do texto. Só que ele não tem a preocupação de fazer uma ligação entre um parágrafo e outro, fazendo com que o outro parágrafo nunca inicie do mesmo jeito do outro e também não trate do mesmo assunto, mas não mesmo com as mesmas palavras.
Isso é chamado de parágrafos estanques. O que é parágrafo estanque? É sempre os parágrafos tudo alinhado do mesmo jeitinho, com as mesmas frases e com as mesmas ideias. Isso são parágrafos estanques. Então a gente precisa, e que muitas vezes não tem influência entre si. Se você lê um dos parágrafos, um só já vai dizer tudo sobre o texto. Não precisa você ler mais nada. É sempre bom a gente ter a preocupação de evitar. Então aqui nós estamos falando aqui de algumas regras que a gente precisa ter a preocupação quando se trata da redação acadêmica. Por que eu estou falando em redação acadêmica? Porque antes de você aprender sobre as normas acadêmicas, a gente precisa aprender primeiro sobre escrever uma redação. Porque primeiro você escreve, depois você adequa aquele texto às regras acadêmicas. Porque é necessário a técnica, o método, tá certo? Então essas regrinhas elas se tornam importantes para que a gente passe para a nossa próxima etapa, que é falar sobre essas normas dos trabalhos acadêmicos. Para encerrar essa aula de hoje, eu também trouxe uma frase para a gente refletir e com essa reflexão contribuir um pouco com aquilo que nós estamos discutindo nessas regras da redação acadêmica. A frase é o seguinte: um relato honesto se desenrola melhor se o fazeis sem rodeios. Essa é uma frase de Shakespeare. Então, o Shakespeare ele já deixa bem claro aqui que é sempre um texto que seja honesto e que seja escrito pelo autor, ele tem sempre que fazer sem enrolar e sem rodeios. Assim é o texto acadêmico também, né? A redação acadêmica ela não precisa de rodeios. A gente pode ir direto ao foco, tá bom? Então escreva também algo lá no nosso fórum, lá no nosso chat, a respeito dessa frase de Shakespeare, tá bom? Boa sorte, obrigado e até a próxima aula.